Boa tarde. Sobe para 14 o número de mortes no estado por causa da chuva. 8 vítimas só na cidade de Itaguaçu. Em Colatina, 5 casas desabam. O corpo de uma mulher foi encontrado e os bombeiros ainda procuram por mais vítimas no local. Presidente Dilma Rousseff visita o Espírito Santo e anuncia reconstrução de pontes pelo Exército. É a primeira vez que a presidente vem ao estado em 3 anos de governo. E hoje é véspera de Natal. O início do dia foi de muito movimento na rodoviária de Vitória. E preparamos 2 receitas especiais para você fazer bonito nessa noite. Terça-feira, 24 de dezembro de 2013. Guarani News Espírito Santo começa agora. A Defesa Civil divulgou agora há pouco que subiu para 14 o número de mortes no estado. Só em Itaguaçu já são 8 vítimas fatais por causa da chuva. Por telefone eu conversei com a médica Valesca Binda, que está na cidade. Ela falou sobre o desespero dos moradores de Itaguaçu. Então, Adriana, aqui nós estamos abrigados na casa da minha avó, que é um pouco longe da água, que é o local mais seguro que a gente encontrou. Mas as últimas notícias são que a água aumentou tanto quanto sábado, quer dizer, na casa da minha mãe chegava na cintura a água. E tem um bairro que a gente chama de Bairro Preto, onde que teve alguns desabamentos de casa, onde 3 pessoas foram soterradas, uma gestante de 9 meses, né, acho que uma idosa e uma criança, e algumas pessoas ainda estavam desaparecidas, que eles não sabiam se estavam embaixo das coisas ou se estavam abrigadas, mas que eles ainda estavam procurando. Muita gente abrigada na igreja católica, onde tem um mutirão de gente fazendo comida, levando roupa, donativos, porque as pessoas saíram de casa com a roupa do corpo. Ainda tem algumas pessoas que moram próximos de encostas ou em morros que estão sendo retiradas de casa com risco de desabamento. E essa noite, desde 6 horas da tarde ontem, começou a chover e chuva forte a noite inteira. Agora que está dando uma estiada, mas as notícias é que a água aumentou tanto quanto sábado e que ainda está vindo mais água aí, porque na cabeceira dos rios choveu muito durante a noite toda. Quer dizer, o clima aí é de muito medo entre os moradores? Vocês muito estão bastante assustados? Muita tristeza, né? Muitas pessoas perderam suas casas, perderam tudo dentro de casa. Então, assim, é um Natal muito triste que a gente está vivendo, mas a gente vê que as pessoas estão sendo muito solidárias uns com os outros, né? Tem algumas pessoas que foram carregadas para os hospitais, onde tem as pessoas que estão mais idosos, acamados, né? Ou tentaram colocar as pessoas desse bairro, onde que teve desabamentos, abrigados no barracão da igreja também, onde tem uma outra comunidade aqui próximo, mas a situação ainda é de muito risco na cidade. Valesca, você que está vivendo tudo isso de perto, o que você pede agora aos capixabas? É realmente solidariedade? É que ajudem os moradores de Itaguaçu? Toda ajuda é necessária agora? Com certeza, mas a gente fica muito preocupado também que, assim, das pessoas não virem para cá, porque as estradas também estão muito perigosas. Toda hora a gente recebe notícia que está caindo barreira ou que o rio ainda está ocupando toda a estrada. Então procure os pontos de doação e faça suas doações, porque nós vamos precisar muito da solidariedade de todos. Valesca, muito obrigada pela sua participação aqui no Hora News e a gente deseja aí que essa situação passe logo, que os moradores de Itaguaçu possam recomeçar rapidamente suas vidas. Eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Agora há pouco, mais 2 corpos foram encontrados, subindo para 5 o número de vítimas fatais em Itaguaçu só nessa madrugada. As outras mortes no estado foram em Nova Venécia, Domingos Martins, Baixo Guandu e Colatina. E a segunda vítima em Colatina é uma mulher. O corpo dela foi encontrado em meio aos escombros na manhã de hoje. Ela estava em uma das 5 casas que foram destruídas em um deslizamento de terra, no bairro São Marcos. De acordo com o prefeito Leonardo Depituski, uma criança e um homem foram resgatados com vida. Segundo moradores da área, 2 meninas estariam desaparecidas. O prefeito disse ainda que em vários pontos do bairro São Marcos podem acontecer novos deslizamentos a qualquer momento.
E em visita ao estado, a presidente da República, Dilma Rousseff, chegou hoje cedo anunciando ajuda para as vítimas das chuvas. Soldados do Exército vão trabalhar na reconstrução de pontes. A presidente Dilma Rousseff chegou à Vitória por volta das 10 da manhã. Foi recebida pelo governador Renato Casagrande. A presidente logo embarcou no helicóptero da Força Aérea Brasileira, que havia chegado minutos antes. Durante 40 minutos, Dilma, Casagrande e os ministros da Saúde, da Defesa, Integração Nacional e da Comunicação e o secretário nacional de Defesa Civil sobrevoaram Vila Velha, Santa Teresa e Santa Leopoldina. A presidente foi informada sobre o mau tempo e a aeronave não pôde pousar. Essa é a primeira vez que Dilma vem ao estado como presidente. A última foi em 2010, durante as campanhas eleitorais. Dessa vez, a situação é diferente. Passa de 46 mil o número de desalojados e desabrigados no estado. As chuvas que castigam o Espírito Santo há 2 semanas já atingem 50 dos 78 municípios capixabas. O governo federal anunciou a chegada de 6 carretas e homens do Exército para a montagem de pontes móveis de madeira. O material sai do Rio de Janeiro nesta quinta-feira e a montagem deve durar 10 dias. Também serão enviados 12 mil kits de cesta básica, higiene pessoal e dormitório. A cobertura completa da visita da presidente ao estado você acompanha no Hora News, edição da noite. E diante dos estragos e prejuízos causados pelas chuvas, o governador Renato Casagrande anunciou a liberação de uma linha de crédito para as vítimas das enchentes. 45 cidades capixabas já decretaram estado de emergência e o número pode aumentar. Santa Leopoldina e outras cidades da região relataram falta de energia e o abastecimento de água começa a ser afetado na Grande Vitória. Para tentar reverter a situação, o governo fez intervenções em 43 barragens. Barra de São Francisco e outros 7 municípios estão sem comunicação por telefone. Até agora são mais de 20 pontos críticos nas estradas capixabas que dificultam a ação do governo. Mais de 40 mil pessoas estão fora de casa. O governo anunciou a criação de linhas de crédito para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas, com juros de 0,9% ao mês e liberação do FGTS. Um decreto já assinado retira o ICMS sobre mercadoria perdida e o parcelamento do imposto relativo a dezembro em 3 vezes. Está sendo negociada a inclusão dos municípios capixabas em estado de emergência no programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Nós já abrimos linhas de crédito antes da Leste para que comerciantes possam ter seus estoques, para que pessoas possam comprar seus eletrodomésticos. Já temos linhas, hoje o Banco da Leste já está divulgando essas linhas de crédito para que a gente possa, onde houve alguma consequência das chuvas e onde já está voltando à normalidade, as pessoas começam também a pensar nessa recuperação. Também aquele material, aquele estoque que foi afetado pela chuva, pela água, nós também não vamos fazer a incidência do ICMS desse estoque e aquele comerciante que sofreu também com a chuva agora no mês de dezembro, nós vamos prorrogar também a cobrança e incidência do ICMS, parcelando em 3 vezes a partir de fevereiro. Então cada comerciante pode apresentar seu laudo da Defesa Civil, da Secretaria da Fazenda, e nós iremos dando a essas pessoas uma condição de recuperarem aquilo que eles perderam dos perdidos. Até quinta-feira, o governo deve entregar mais 7.500 cestas básicas, 40 mil litros de água, 6 mil colchões e mais 10 mil kits de limpeza e higiene, principalmente para os 20 municípios com maior necessidade de doações. O governador, mais uma vez, reuniu secretários de órgãos estaduais para tentar amenizar o quadro. Apesar da ajuda do Exército, Marinha e até Força Nacional, os bombeiros pediram mais equipamentos. Foram disponibilizadas pelas secretarias 90 máquinas, como retroescavadeiras, pás, caminhões, para 17 municípios, helicópteros e 7 carros-pipas para todo o estado. Os militares capixabas devem pedir ajuda ao Exército Carioca. Até o momento foram entregues mais de 2.500 cestas básicas e 60 mil litros de água. E a seguir, o movimento na rodoviária de Vitória foi grande na manhã de hoje. É já já.